Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui de volta a esse GT. Muito obrigada às coordenadoras pelo aceite do meu resumo, né? Esse resumo foi escrito a partir de um capítulo da minha dissertação, apresentada em 2018, né, na EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e o meu título é O Consumo de Moda no Instagram. Eu trago uma pergunta: libertação ou reprodução de velhas praxes? Pode passar, por favor. Bom, vou começar pela metodologia utilizada. Eu optei por uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, e nesse resumo eu vou apresentar o resultado de uma pesquisa bibliográfica em livros, em dissertações, teses, anais de eventos, artigos de periódicos, que foi feita a partir das bases de dados da USP e o portal de periódicos da CAPES. Eu usei palavras-chave como sistema de consumo, teoria do consumo, consumo simbólico, consumo de moda, cultura material e Instagram, e como vocês podem imaginar, veio um monte de coisa, e daí os critérios utilizados para eu categorizar, selecionar minhas fontes, foi procurar a classificação dessas publicações, né, pelo Qualis, verificar o número de citações e até pelo reconhecimento desses autores dentro do próprio campo de investigação ou de docência mesmo. Pode passar, por favor. Bom, como objetivo, esse trabalho é uma proposta de reflexão sobre o Instagram, enquanto um locus favorável tanto para a manutenção de uma cultura de consumo cada vez mais emocional e mais simbólica, como um meio favorável ao trânsito dos significados culturais. Para isso, eu busquei elencar as principais condições históricas que serviram de alicerce para essa cultura de consumo, tal como nós conhecemos hoje, para depois, então, à luz dessas considerações, a gente pensar o Instagram. Pode passar, por favor. Aí eu vou dar um salto na história e eu vou começar esse percurso pelo final do século XIX, falando do deslocamento das pessoas para cidades e os processos de intensificação da urbanização, né? Nesse momento também há a ideia presente de indivíduo e um pensamento muito comum, né, nesse momento também, e muito positivista de progresso. Há um grande desenvolvimento dos meios de comunicação, de transporte, as estradas de ferro, a invenção da fotografia, vão modificar completamente a distribuição das mercadorias e a informação. E também contribuíram para esse momento desse novo consumo e desse novo consumidor, em Paris, particularmente, as exposições universais, que elas vão trazer para esse universo desse novo consumidor, desse novo cidadão, o exótico e outras culturas. Então, elas vão habituar esse público às novidades e vão incentivar o gosto por essas novidades. Isso é importante a gente ter em mente. Os grandes magazines também são muito importantes nesse momento, eles tinham a iluminação elétrica, uma coisa que era completamente, né, na verdade, vai se desconfigurar essa relação de privado e público vai ser dinamizada. A disposição de espaço desses magazines era uma outra coisa completamente fora da realidade dessas pessoas, e aí essa autora, Tachner, vai falar que eles tiveram uma função pedagógica na socialização dessas pessoas, desses consumidores. Pode passar, por favor. Nesse momento, apreciar esses produtos, essas ofertas, esse local passa a ser uma diversão. E daí a gente já tem o espetáculo regendo essa lógica do consumo, essa lógica propriamente do começo da moda.
Para Campbell, nesse momento, o consumo já era um fim em si mesmo. Ele vem com uma perspectiva, ele fala que do daydream, que é um sonhar acordado com os produtos, com essas ofertas, com as coisas que se vê. E de criar expectativas na mente antes desse consumo ou dessas práticas se consolidarem. Isso também é importante a gente ter em mente quando a gente for analisar lá para frente o Instagram. Nesse intervalo de tempo, a moda assiste ao estabelecimento de novos sistemas produtivos, surgem os costureiros, né? E aí a moda se polariza em dois horizontes, que é o da alta costura e da confecção industrial. Aí a gente vai dar novamente um salto na história, porque é após a Segunda Guerra Mundial que esse consumo vai se modificar profundamente. Pode passar. Nós passamos para a segunda fase do consumo, segundo Lipovetsky, onde a produção e a distribuição de diversos bens materiais vão se tornar acessíveis para as massas. A indústria adota a obsolescência programada das mercadorias, né? Elas já são fabricadas para serem descartadas rapidamente, aqui considerando o seu aspecto material. Para reduzir os estoques excedentes e o encalhe dos bens, a publicidade nesse momento é usada estrategicamente, né? Usando esse discurso do progresso da nação e do bem-estar social. Bom, no finalzinho lá da década ocorrem grandes revoluções de comportamento, aí a gente vê revolução sexual, revolução do cotidiano, do conforto, e aí se abre uma nova fase para o individualismo. Nesse momento, já com a predominância dos valores hedonistas. Pode passar, por favor. O prêt-à-porter surge em 49, mas é na década de 60 que ele ganha impulso, né? Graças aos movimentos sociais jovens, à contracultura, o aumento da cultura de massa, e a moda, nesse momento, passa a já não se basear mais nos códigos tradicionais para suas criações. Ela passa a exaltar o tempo presente, a juventude, né? Pela incorporação desses novos estilistas que vêm desses movimentos jovens e, sobretudo, o universo da vida cotidiana. Aí o prazer individual, ele vai de se vestir, de se adornar, vão ser as bandeiras do individualismo nesse momento, fortalecido pelas construções identitárias baseadas tanto na estética quanto no estilo pessoal, já tem essa ideia. Por favor, pode passar. Aí entramos na terceira fase do consumo, dando esse salto, né, para a gente conseguir estar dentro do tempo aqui. Bom, com a globalização da economia por volta de 1980, 1990, a partir das novas tecnologias de utilização das culturas, que aí o modelo de produção e distribuição passa a ser regido pela lógica da aceleração, da renovação e do descarte, se desterritorializando e se desmaterializando. A obsolescência programada nesse momento passa a uma obsolescência percebida. Aqui não serão mais as qualidades materiais que perdem o valor, mas as qualidades simbólicas desses objetos de consumo ou desses produtos. E ela vai ser agenciada pelo design dos objetos mesmo. Há uma grande segmentação do mercado nesse momento, em nichos cada vez mais específicos. Ocorre há uma grande variedade, principalmente uma fluidez dos papéis, né? Dos papéis sociais, das autoridades, dos valores individuais, dos grupos de pertencimento, aumenta esse fluxo, e das interações sociais. Pode passar, por favor. A indústria cultural, a moda e a publicidade serão fortes agentes de socialização e disseminadores de opiniões e de princípios culturais. Elas têm um papel de destaque na construção e reprodução de identidades,
na formação do gosto, na formação das escolhas, fazendo a transferência dos significados do mundo cultural, das experiências cotidianas, para os bens de consumo. Os consumidores, nesse momento, se tornam prosumidores. Além de tudo, eles buscam não apenas os produtos, né? Mas os produtos são meios para facilitar as experiências que eles querem viver. Então, eles buscam emoções, sensações, experiências estéticas, lúdicas e comunicacionais, como diz o Lipovetsky. Na moda, nesse momento, surge o fast fashion como um novo modelo de negócios, caracterizado pela rápida produção, pela rápida distribuição e pelo rápido descarte. E se alimenta de metadados, por isso, dos seus próprios metadados, por isso é tão eficiente. Isso quem fala é o Sieta. Essa sociedade, então, vai se tornar cada vez mais digital e estetizada. Pode passar, por favor. E vai ser nesse contexto dessa sociedade organizada em rede, onde os smartphones e as redes sociais digitais vão transformar o cotidiano, né? E aí surge o Instagram, que é uma rede onde o princípio da interação é a própria imagem, a visualidade. Ele é um app, né, um aplicativo de rede social, que acaba sendo uma alternativa, vai se transformar numa alternativa à mídia impressa e especializada de moda tradicional. E vai desestabilizar esse controle desse sistema tradicional da moda sobre os códigos e as regras da moda, né? E também ele vai proporcionar um diálogo global, inúmeros microsistemas de moda, né? Vai trazer à luz e vai dar voz não, vai dar espaço à voz, que as pessoas já tinham voz, a novas representações e colocando em xeque o entendimento da visibilidade a novos corpos, a novas estéticas, a novos usos, novos modos de fazer e de estar no mundo, promovendo uma ruptura no modo como se pesquisa, como se obtém e como se produz a moda. Pode passar, por favor. E aí, então, pensando no Instagram, à luz de todas essas considerações e desses autores, a gente percebe que, por sua natureza hedônica e de fruição estética, ele satisfaz a esses indivíduos cada dia mais individualistas, mais emocionais e preocupados com a autoimagem. E daí, numa pesquisa bem extensa que eu fiz sobre as pesquisas do Instagram, apareceram essas categorias e que estão, né, presentes nessas considerações desses autores. Então, esse Instagram, facilitando essas experiências estéticas, eles permitem experimentações identitárias das pessoas, né? Elas têm a possibilidade de escolher outros modos de se apresentar, podem inclusive se apresentar com outro nome, de ser, de ter, de aparecer, de criar e de compartilhar. Né? A gente vê outra categoria importante, é o escapismo, né, que o próprio fluxo, né, essa fruição estética segue um fluxo de imagens ali, na própria usabilidade do aplicativo, que leva a esse devaneio. Na minha pesquisa com os meus respondentes, apareceu, e que eu localizei na literatura e que eu associei ao daydream do Campbell, né? As pessoas falam muito, perco a hora vendo imagens no Instagram, muitas acham que o aplicativo é uma janela para o mundo, que navega no fluxo como folheia uma revista, ou o Instagram é uma vitrine. Então, essa coisa de poder escapar da realidade está muito associada, muito convergente, né? Tem outra característica da conexão e participação que dá né, essa possibilidade dessa participação e dessa
conexão, traz um sentimento de pertencimento e de que tenho voz e consigo me colocar, e também uma proximidade com as marcas de moda, que antes não havia, porque elas entraram num momento em que as marcas ainda não tinham suas contas comerciais e elas tiveram que adotar uma linguagem muito mais próxima desse consumidor, desse seguidor, o que dá essa sensação de participação, de conexão maior. Tem também um aspecto utilitário da rede, né, da conveniência e da urgência, que também foi visto lá nos autores, que é muito importante. Sem esse aspecto utilitário, toda essa questão hedônica não se viabiliza. Então, o aplicativo, as interações ali, elas têm que ser muito rápidas, as respostas têm que ser rápidas. E as pessoas têm essa impressão, essa ilusão de que ali está tudo sendo colocado em tempo real. Outra coisa importante é o aprendizado. Pelo horário. Oi, Paula, desculpe interromper, é que a gente já excedeu? Então, a inclusão via aprendizado, né? As pessoas acham que por meio ali elas conseguem estar em contato com os novos códigos da moda e da cultura em geral, que elas conseguem mapear o mundo. E essa outra questão do entretenimento. Pode passar, eu já estou terminando. De modo inverso, os algoritmos e o que eles alegam ser para melhorar a experiência de uso, acabam homogeneizando os assuntos e os conteúdos que a gente recebe, nivelando os gostos e favorecendo, então, uma lógica da moda hegemônica. Se percebe que o ideal de moda está muito relacionado às imagens que circulam na rede e também esses aplicativos, esses recursos que o aplicativo oferece, a edição de imagens, as correções, os filtros, e a gente pode pensar que, embora mais livres de padrões, há ainda uma forte pressão para que a aparência e a formação do gosto procure se assemelhar à imagem e não o contrário. E aí a gente pode pensar em harmonização facial, kardashiação do corpo feminino, os inúmeros rituais de beleza que surgem, enfim. Pode passar, por favor, estou acabando. E aí são as marcas, a publicidade, a indústria cultural, da beleza, grandes influenciadores que têm mais acesso a esse uso de grandes massas de dados, né? Podendo usar o que há de mais avançado em termos de psicologia comportamental para entender nossos padrões de navegação. Então, esse app promove realmente uma democratização da moda, podendo usar isso de forma a estimular, inclusive, nossos afetos e não propriamente tendo uma linguagem mais espontânea, como se dava nos primórdios da rede, quando ainda não tinha os algoritmos e nem a publicidade paga. De modo que eu trago a pergunta de novo, né? O consumo de moda no Instagram está relacionado, então, a uma libertação, né, essa liberação das vozes, ou uma reprodução de velhas praxes, dos nossos velhos hábitos de moda? Pode passar. Aí, para finalizar, eu trago o que eu penso ser as limitações do meu estudo, que se referem tanto ao método, né, por empregar somente nesse resumo a pesquisa bibliográfica, como também o pequeno número de autores frente à abrangência desse tema e à complexidade também. Como contribuições, eu considero o tema relevante, né, para esse fenômeno, tanto no que diz respeito às interpretações, como insights para futuras pesquisas, que eu deixo aqui algumas das minhas inquietações. Então, o Instagram hoje, ele ocupa o locus das revistas de moda na transferência de significados. Essas novas representações que têm surgido no app, elas usam os mesmos recursos de sedução que a moda tradicional e hegemônica? E, por fim, as práticas no app terão potência para inverter o sentido dos discursos e a estética dominante da inverter da padronização para a diversidade? E aí, ao invés de respostas, eu trouxe mais perguntas para vocês, e eu agradeço. E desculpa ter excedido o meu tempo.
Obrigada. O próximo slide é das referências.